Olá, olá, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital e hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem sobre o amor. Não, o amor está no ar. Então, presta atenção que hoje a gente não vai apenas falar sobre um amor qualquer, não. Nós iremos falar sobre o maior amor do mundo. Então, prepare o seu coração, porque o meu objetivo com essa mensagem é que você se sinta amado de uma maneira que você nunca foi antes na sua vida. E talvez você já saiba de que amor eu estou falando. Se você conhece o maior amor do mundo, eu queria que você experimentasse ele mais uma vez através dessa mensagem. Eu queria que você se reapaixonasse por esse amor, ok? Então, já que a gente está falando de amor, eu queria trazer para vocês uma música de Arlindo Cruz, né? Lindíssima canção sambista maravilhoso e que escreveu assim em sua música: Se perguntar o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio para curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje, ninguém conseguiu definir o que é o amor. Eita, que coisa linda! Essa é uma música linda de Arlindo Cruz, lindissimamente também interpretado por Maria Rita. Mas eu queria pegar essa última frase. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. A grande verdade é que os filósofos, pessoas estão há muito tempo tentando definir o que é o amor, né? E eu queria compartilhar com vocês um trechinho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é belíssimo, coisa linda. E para Carlos Drummond de Andrade, olha para ele o que é o amor. Presta atenção. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem d'água neste momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente, o amor. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Ah, que coisa linda! Carlos Drummond de Andrade acertou em cheio. Que poesia linda, né? Para ele, então, o amor é a melhor coisa da vida. E se o amor te eleva a emoções inexplicáveis, certamente é o amor. Se você está sentindo algo que você não consegue esclarecer para as pessoas e nem entender, significa que é o amor. Parece que o amor é um sentimento intenso, né? De acordo com Carlos Drummond de Andrade. Entretanto, eu queria trazer aqui duas razões que nos atrapalham de compreender o que é o amor. Por que às vezes a gente não consegue entender o que é o amor? E a primeira razão é por causa do relativismo. Exatamente. O relativismo, ele nos induz a acreditar que tudo é relativo, ou seja, não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Dessa forma, a maneira como você define amor não precisa ser a maneira como eu defino amor. Né? Então existe um campo semântico, existe licença poética, existe um monte de coisa que vai fazer com que a minha interpretação de amor seja válida e a sua não. Esse é o relativismo, e o relativismo nos atrapalha demais. E olha só que interessante, eu queria mostrar para vocês o que é o amor na perspectiva da psicanálise, né? O amor para a psicanálise é um sentimento que tem um sentido singular para cada pessoa, de acordo com sua história de vida, Ou seja, o amor é aquilo que podemos nomear como amor. Então, olha só como a própria psicanálise define amor. Amor é um sentimento. E cada um
tem um sentido singular de acordo com a minha perspectiva. Aquilo para mim é amor, então vai ser amor para mim. De acordo com a minha interpretação, de acordo com a minha cosmovisão, de acordo com a minha cultura. Então, tudo, o amor realmente, para a psicanálise, é relativo mesmo, né? E olha só o que mais a psicanálise falou sobre o amor. Nós entendemos o que é amor baseado nas nossas experiências, naquilo que vivemos ou sentimos. O amor é uma construção. O amor é uma construção que fazemos, muitas vezes, inconscientes. Ou seja, não podemos definir o amor, pois cada pessoa define o amor de acordo com a sua própria experiência, né? Se para você, amor, se você cresceu sendo agredido e falaram que para você aquilo é amor, então para mim aquilo é amor. Lógico que eu estou exagerando, né? Mas cada um vai definir amor nos seus próprios termos, né? Vale tudo, especialmente o amor, né? Se tem amor, pode todas as coisas. É o mundo que a gente vive hoje, né? Então a gente não pode falar o que é certo e o que é errado, né? Afinal de contas, se as pessoas falam que o amor que rege todas as coisas, se o amor para um é diferente do que é o amor para o outro, cara, a gente vai entrar num choque terrível, né? Então, gente, esse bendito do relativismo atrapalha demais na hora de compreender o que é o amor, né? Essa é uma das razões que nos atrapalha a compreender muito o que é o amor. E o segundo aspecto, por que é tão difícil entender o amor? Porque é difícil conciliar amor e justiça. É muito difícil conciliar essas duas coisas. E eu queria te mostrar um pouquinho sobre essa dificuldade. E a grande verdade, pessoal, é que o nosso senso de justiça atrapalha demais a compreender o que é o amor. E o nosso senso de amor também nos atrapalha de entender o nosso senso de justiça, né? Porque tem muitas pessoas que falam, Deus é amor. Quando as pessoas fazem uma afirmação como essa, o que elas estão querendo dizer? Se Deus é amor, tudo pode. Se Deus é amor, está tudo liberado. Se Deus é amor, Ele vai me perdoar quantas vezes for necessário. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós devemos amar as pessoas, se alguém matar alguém que você ama, você vai querer amor ou justiça? Está entendendo? O nosso senso de justiça, ele atrapalha a entender, porque é muito difícil conciliar essas duas coisas. Porque quando nos é conveniente, o nosso senso de justiça grita. Entende? Então, se Deus fosse fazer justiça em todos os seus aspectos, em cada erro que a gente comete, nós estaríamos encrencados. Realmente Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a grande questão que eu quero levantar é, se Deus fosse ser justo hoje, de acordo com os termos que o próprio Deus colocou, nós deveríamos ser fulminados nesse momento, porque Ele falou, no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Ou seja, se eu e você erramos, nós precisamos. Se Deus for justo, Ele vai nos condenar. Mas Deus é ao mesmo tempo justo e amoroso, porque Ele é misericordioso. Ao mesmo tempo que Ele age com justiça, Ele age com amor. E é isso que eu quero mostrar através dessa mensagem. Então, eu quero começar mostrando para você um texto de Deuteronômio, no capítulo 21, que é um texto difícil de entender. Então, olha só o que Deuteronômio capítulo 21 diz. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, e apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo e temerá. Vocês entenderam que a lei deuteronômica está propondo? A lei deuteronômica está falando que se você tiver um filho e ele for rebelde, e ele for obstinado na sua rebeldia, o pai deve pegar esse filho teimoso e rebelde, mau caráter, e deve levar esse filho até as autoridades. E ali todos apedrejarão
o filho. Isso é amor ou isso é justiça? Um pai que disciplina, ele está amando ou ele está sendo justo? Entende? Conciliar o amor e a justiça é algo extremamente difícil. Porque imagine se você é um pai que tem um filho assassinado. Você vai querer o que para esse assassino? Justiça! Que a justiça seja feita. Agora imagine que você seja um pai de um assassino que matou alguém. O que você vai querer? Misericórdia. Misericórdia. Tá entendendo? O amor e a justiça, aparentemente, eles estão constantemente em conflito. Imagine que você seja um juiz e você vá trabalhar e um dia qualquer de trabalho, aparecem com um réu. E você descobre que o réu é o seu filho. Você, como juiz, vai agir com justiça ou com amor? Se você condenar, você vai ser justo? Ou se você absolver, você vai ser amoroso? Tá entendendo? Gente, conciliar o amor e a justiça é algo que dá tilt na nossa cabeça. E a prática disso é realmente questionável e complicada. Por isso eu queria trazer aqui um texto da Bíblia para nos ajudar a conciliar isso, para nos ajudar a entender o amor. Porque nós só vamos entender a proporção do amor de Deus por nós quando nós entendermos realmente a justiça de Deus. Se você não entender a justiça de Deus, você não vai entender o amor de Deus. Ok? Então, Lucas, no capítulo 15, eu queria mostrar para vocês o que está escrito. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Uma parábola não, ele lhes contou esta parábola, porque Jesus vai contar 3 parábolas. Agora, para que eu e você entendamos Lucas capítulo 15, a gente tem que entender o contexto daquela época. A gente tem que entender a mentalidade dos fariseus, a cultura dos fariseus e a cultura em que Jesus estava inserido. Aqui em Lucas capítulo 1, no capítulo 15, perdão, a gente vê então que Jesus, ele se reunia com cobradores de impostos e pecadores. E ele não apenas se reunia com eles, de acordo com os fariseus, no versículo 2, eles falavam, ele se reúne com pecadores e até come com eles. E aqui falam que os fariseus criticavam a Jesus por causa disso. Qual é o problema de Jesus comer com cobradores de impostos e fariseus? Se você for ler na sua Bíblia, você vai ver que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eu acho sensacional quando o pastor Jonas Madureira, ele traz esse esclarecimento dos judeus e os samaritanos, quando ele fala assim, que naquela época, não é que os judeus não se davam bem com o samaritano assim, eu não vou com a cara dele. Não era isso, era muito mais do que isso. Se você for ver a cultura da época, existia uma regra entre os fariseus que eles não podiam comer nada sem antes lavar as mãos. Então eles precisavam lavar as mãos. A pergunta é, por quê? Por causa de higiene? A resposta é não. Sabe por que eles deviam lavar as mãos e sabe por que eles fizeram aquelas regras? Porque se alguém estivesse trabalhando em algum lugar e colocasse a mão na parede onde um samaritano tivesse encostado, a sua mão estava imunda. E a sua mão imunda por ter encostado numa parede onde um samaritano tinha encostado também, se ele pegasse em uma comida e colocasse na boca, você estaria espiritualmente contaminado. Entende? Se você estivesse comendo e um samaritano passasse e a sombra daquele samaritano encostasse na comida que você estava comendo, a sombra, os judeus e os fariseus jogavam aquela comida fora porque falavam que estava contaminada e imunda. Para o judeu, o samaritano era uma raça imunda. Sabe o que isso significa? Que eles tinham nojo dessas pessoas.
Não é que os judeus não se davam bem com os samaritanos. É muito mais do que isso. Eles tinham um nojo, eles repudiavam os samaritanos. E por que eu estou usando o exemplo dos samaritanos aqui? Porque a gente vê aqui que Jesus, ele comia com pecadores e cobradores de impostos. Se os judeus pensavam isso dos samaritanos, dessas pessoas, então, dos cobradores de impostos, então, Jesus estava comendo com a escória da sociedade, com os marginalizados daquela sociedade. Era com esses que Jesus estava comendo. Ou seja, eram piores do que samaritano. E Jesus estava comendo com eles. Presta atenção no que eu acabei de falar. Os judeus entendiam que se eles colocassem na boca uma comida que a sombra de um samaritano tivesse encostado, ele deveria jogar fora. Jesus estava comendo com a escória da sociedade. Então, quando a gente vai para Lucas 15, a gente tem que entender a proporção e o nível de repúdio e crítica. E por isso Jesus precisava, então, se defender. Por isso Jesus precisou se defender aqui em Lucas capítulo 15. E aqui Jesus, então, conta 3 parábolas, ok? A primeira parábola que Jesus conta, olha aqui, então Jesus lhe contou esta parábola. A primeira, versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 do pasto e buscará a perdida até encontrá-la? A segunda parábola. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Se nós analisarmos a história evangélica cristã, a gente vai ver que as pessoas deram nome a essas parábolas. E popularmente essas parábolas se chamam assim: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, talvez você tenha ouvido algum desses termos. Mas a grande verdade é que se nós analisarmos, não é isso. O nome popular, ele está equivocado. Olha só novamente, versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas, ou seja, essa parábola não é a parábola da ovelha perdida. É a parábola do homem que tinha 100 ovelhas. No versículo 8, a gente vê que a segunda parábola não é a parábola da dracma perdida, mas a parábola da mulher que tinha 10 moedas de prata. E no versículo 11, Jesus não conta a parábola do filho pródigo, Jesus conta a parábola do homem que tinha 2 filhos. E eu queria esclarecer para você rapidamente as 2 primeiras parábolas. Primeiro, a parábola do homem que tinha 100 ovelhas. Diz assim, vou ler apenas os últimos versículos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Versículo 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. No versículo 6, ele fala, quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O que Jesus fala aqui nessa primeira parábola é, olha só, lembre-se dos versículos 1 e 2. Jesus estava dando uma resposta para os fariseus. Os fariseus repudiavam que Jesus comia com pecadores e cobradores de impostos. Então Jesus conta essa parábola. Ele fala assim, olha, se um pastor tiver 100 ovelhas, ele não vai deixar 99 para ir atrás da única que se perdeu? Então, quem é Jesus nessa parábola? Jesus é o pastor. Quem é a ovelha perdida? São os pecadores e cobradores de impostos. E Jesus, ele então mostra, olha, assim como um pastor vai atrás de uma ovelha perdida, eu estou indo atrás daqueles que estão perdidos. E sabe por que eu como com eles, fariseus? Porque quando o pastor encontra a ovelha, ele faz uma festa. E eu estou comendo com
com essas pessoas, porque existe festa no céu, como diz aqui no versículo 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Sabe por que eu estou em festa? Sabe por que eu estou comendo com essas pessoas? Porque elas estavam perdidas e encontraram salvação. A segunda parábola, a parábola da mulher que tinha 10 moedas, diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Versículo 10. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Ou seja, nessas duas parábolas, Jesus, ele fala, olha, sabe por que eu como com essas pessoas? Porque elas estavam perdidas, mas elas foram achadas. Isso fica claro em Mateus capítulo 9. Olha só, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Nós precisamos entender que Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam dele. Se você não acha que precisa de salvação, Jesus não é para você. Os fariseus se achavam bons demais. Os fariseus, eles eram muito orgulhosos. Eles estavam muito confiantes na sua própria justiça, na sua justiça própria. Eles se achavam merecedores de Deus por causa das práticas das leis. Eles se achavam bons comparado com as outras pessoas. Só que Jesus ele está falando, olha, você nunca vai entender quem eu sou. Você nunca vai receber salvação se você não entender que você é um pecador. Nós só vamos experimentar a graça de Deus se entendermos o tamanho do nosso pecado. Um teólogo chamado David Harvey, ele uma vez falou, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Sabe por que Jesus estava amando e ele estava assentado à mesa com pecadores? Porque aqueles pecadores reconheciam que precisavam de Jesus. Os fariseus não reconheciam isso. Os fariseus se achavam bom demais. Eles se achavam os próprios salvadores. E nesse sentimento de justiça própria, Jesus também contou uma parábola que dizia assim, em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Versículo 13, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Entenda de uma vez por todas. Você nunca vai entender o tamanho do amor de Deus se você não entender o tamanho do seu pecado. O título dessa mensagem é O Maior Amor do Mundo. Mas sabe quem vai entender o maior amor do mundo? Apenas aqueles que reconhecem que são os maiores pecadores do mundo. Você nunca vai experimentar a dimensão do amor de Deus se você não entender a dimensão do seu pecado. E essa é uma das lições grandiosas de Lucas capítulo 15. E para deixar claro, Jesus então ao responder os fariseus em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, ao falar para eles, ao defender o porquê que ele comia com cobradores de impostos e pecadores, ele conta então uma última parábola, que é a parábola dos 2 filhos. E eu queria contar essa parábola para você. Olha só, Lucas capítulo 15, versículo 11 diz: Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Por isso, desde já, eu quero te explicar uma coisa sobre essa parábola. Essa é a parábola de um pai que tinha 2 filhos, os 2 pecadores. Um era conhecido por seus pecados e o outro era conhecido pela sua religiosidade. E deixa eu te falar, os religiosos são pecadores. A gente acabou de ler, né? Jesus falando dos fariseus, do fariseu e do publicano orando. Gente, os fariseus, eles eram os mestres da lei. Os fariseus, eles eram os maiores cumpridores da lei. Eles não erravam em absolutamente nada. Os fariseus, eles eram pessoas que se achavam muito boas porque eles acertavam demais. E Jesus vai contar uma parábola então do filho que se perdeu fora de casa e do filho que se perdeu dentro de casa. Existem pessoas que estão se perdendo fora da igreja, mas existem pessoas que estão se perdendo dentro da igreja. Tem gente que é rebelde abandonando todas as regras, mas tem gente que é rebelde cumprindo todas as regras. Mas como a gente leu aqui no início, falando primeiramente do filho mais novo, quando o filho aqui, o filho mais jovem, no versículo 12 fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Sabe o que isso significa? Que o filho matou o pai. Gente, tanto naquela época quanto hoje em dia, ninguém recebe herança antes do pai falecer, não é mesmo? Ninguém. A herança é destinada para as pessoas depois que alguém morre. Sabe o que aquele filho mais jovem fez? Ele fez uma declaração e ele falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E sabe o que ele estava falando? Pai, eu não quero as suas regras. Pai, eu não quero o que você pode me oferecer. Eu não quero o meu relacionamento com você. Eu só quero aquilo que você pode me oferecer. Eu só quero aquilo que você pode me dar. Eu quero, pai. Sabe o que eu quero? Eu quero as suas riquezas, mas eu não quero estar debaixo das tuas regras. Esse era o filho mais jovem. Ele matou o pai, ele fala: eu não quero relacionamento com você, eu só quero o que você pode me dar. E aí, sabe o que é incrível? Porque existem muitas pessoas dentro e fora da igreja que são assim. Elas pensam no cristianismo apenas como um relacionamento interesseiro, de barganha. Existem igrejas evangélicas hoje que estão falando: vem para Jesus e ele vai te dar muitas coisas. É exatamente como esse filho mais jovem. Na verdade, as pessoas não querem um relacionamento com Deus, elas querem aquilo que Deus pode oferecer, elas querem viver os prazeres da vida terrena. Entende? Isso está errado, isso é um equívoco. E aquele filho matou o pai. Aquele filho matou o pai. Agora, eu queria fazer uma observação. Imagina os fariseus ouvindo essa história. Imagina os fariseus, quando eles estão ouvindo Jesus contar a parábola dos 2 filhos, quando ele fala desse filho que saiu de casa, e quando mostra aqui no versículo 13 e 14, alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha. Versículo 14, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Gente, imagina os fariseus ouvindo Jesus. Ah, esse filho rebelde vai ter o que ele merece. Lembra-se de Deuteronômio 21? Se tinha uma coisa que os fariseus tinham na ponta da língua, era a lei. Eles sabiam toda a lei. Eles poderiam recitar Deuteronômio de cor. E o capítulo 21, então, certamente eles sabiam de cor. E quando eles ouviam Jesus, eu imagino eles ouvindo Jesus e pensando: se esse filho mais jovem voltar para casa, ele vai ser apedrejado, não é mesmo? Então, olha só, a gente tem que entender todo o contexto para entender o dilema do filho mais jovem quando ele pensa em voltar para casa. Então, ele ensaia um discurso para o pai. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai,
Pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Por que o filho mais jovem ele não pensou assim, cara, perdi tudo, vou voltar para a casa do meu pai, perdi perdão e pronto. Sabe por que ele não pensou isso de uma forma simples? Porque ele sabia que se ele voltasse para casa, ele correria o risco de ser morto. Então ele ensaia esse discurso. Ele pensa, eu vou voltar para casa, o que eu vou falar para o meu pai? Já sei o que eu vou dizer. Eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Não me trate como seu filho, não me mate. Apenas, por favor, trate-me como seu empregado, porque ele sabia das consequências. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Nós precisamos saber das consequências do nosso pecado. Nós precisamos saber das consequências do nosso pecado. Sabe por quê? Porque você nunca vai entender o tamanho do amor de Deus se você não entender o tamanho do seu pecado. Por isso eu preciso te explicar o que o pecado é e o que ele fez. Gente, o pecado é uma ofensa contra o Deus Criador. E talvez você se ache muito bom. E talvez você fale, olha, você até reconheça que você é um pecador. Mas você não se acha tão pecador assim. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que todos pecaram em primeiro lugar. Não existe ninguém que não tenha pecado. Salmo 51, versículo 5, Davi fala, eu nasci em pecado. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Isso significa que nós temos uma natureza pecaminosa. Mas sabe o que isso significa? Que o nosso pecado cometido contra um Deus santo, ele precisa ser punido justamente. Deus falou, olha, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Todos nós merecemos a morte por causa do nosso pecado. Aí lembra do dilema entre um Deus amoroso e um Deus justo? Então, se Deus for justo, Ele vai nos matar apropriadamente. Como? Ele vai nos matar por causa do nosso pecado. Entende? Essa é a consequência do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que nós nascemos mortos, nós estamos mortos espiritualmente. O pecado nos matou e por causa disso não existe nada que eu e você possamos fazer para agradar a Deus. O pecado nos afasta de Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado nos afasta de Deus. E sabe o que é pior? Nós não conseguimos resolver o problema do pecado, porque não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 11. Não há nenhum sequer, todos se extraviaram. Ou seja, nós não podemos resolver o problema das consequências do pecado. Se nós pecamos, nós precisamos morrer. E só existe uma maneira do pecado ser justamente pago: morte, derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi o que o autor de Hebreus falou. Nós precisamos entender essa consequência do pecado. Então, quando a gente fala com Deus, a gente tem que entender o que a gente merece. Quando a gente fala com Deus, a gente tem que entender que Deus é santo. Mas sabe o que é impressionante? Porque tem algumas pessoas que insistem em falar, cara, mas como assim? E esse negócio de morte eterna? Não, como assim? Esse negócio de morte? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você precisamos entender que o problema do pecado é contra quem ele é cometido. Se você, de alguma forma, estiver num shopping e a rainha da Inglaterra estiver lá, existe consequência se você fizer alguma coisa contra ela. Diferente se for contra mim. Imagine que você está no shopping, você taque um ovo em mim dentro do shopping. Sabe o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer, seguranças vão chegar, vão te pegar e vão te botar para fora do shopping, não é mesmo? Agora imagine que a rainha da Inglaterra esteja dentro do shopping, você pegue um ovo e taque nela. Você vai ser preso. As pessoas vão falar, pegue ele, você vai ter que responder. Por quê? Porque o problema não é apenas o ato em si, mas contra quem esse ato é cometido. Deixa eu te falar, o pecado é em última instância contra Deus.
contra um Deus eterno, contra um Deus santo e contra um Deus eterno e santo, nós precisamos responder eternamente e perfeitamente. Ai, Alex, mas eu não sou tão pecador assim. A questão não é o tamanho do seu pecado, porque ainda que você tenha cometido menos pecados, ou ainda que você tenha feito coisas proporcionalmente menores do que outras pessoas, você também merece o castigo e a punição de morte. Por isso, aquele jovem entendia que se ele voltasse para casa, ele corria risco de morte. E é aqui, então, que a gente entende o âmago do amor de Jesus e do Evangelho. Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz assim: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Sabe o que eu acho incrível? Que essa história tem tudo a ver com o Evangelho e com o amor de Jesus, o maior amor do mundo, o amor de Jesus por mim e por você. Sabe por quê? Porque aqui no versículo 20 fala que o filho teve coragem e ele voltou para casa. Mas olha só, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e correu até o filho. Perceba que quem vai atrás do filho é o pai. É o pai. Não existe nada que eu e você possamos fazer para chegarmos até Deus. E sabe de uma coisa? Nós vivemos numa cultura religiosa. E essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença? Porque a religião é aquilo que nós fazemos para nos para nos religar com Deus. A religião é tudo aquilo que a gente faz para alcançar o favor de Deus. A religião é tudo aquilo que a gente faz para afastar a ira de Deus. Mas sabe de uma coisa? O cristianismo ele fala exatamente o oposto. Não fomos nós que fizemos alguma coisa para sermos alcançados por Deus. Não. Deus que foi ao nosso encontro nos alcançar. Essa é a grande diferença. Não é sobre o que eu e você fazemos para chegarmos até Deus. É sobre o que Deus fez para chegar até nós. E sabe de uma coisa? Aqui no versículo 20 a gente entende que quando o pai corre até o filho, ele vai atrás do filho e corre até o filho, ele está passando por vergonha. Sabe por quê? Porque naquela época, os homens utilizavam vestes. E para um homem correr era vergonhoso. Sabe por quê? Porque ele teria que subir as suas vestes e mostrar as pernas naquele contexto era um ato de vergonha. Aquele pai, ele teria o direito de matar o filho, mas ao invés de matar o filho, ele faz o oposto. Ele então se entrega para o filho. Ele vai atrás do filho, ele é capaz de passar vergonha por causa do filho. Gente, essa história tem tudo a ver com Jesus. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio até nós, passou vergonha, se humilhou, se esvaziou, sofreu. Por quê? Para vir até nós, para nos amar. E antes de encerrarmos com o âmago desse texto, eu queria então já fazer a transição para o irmão mais velho. E olha só o que essa parábola fala sobre o irmão mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar na festa. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Primeira curiosidade sobre esse texto. Mais uma vez, é o pai que vai atrás do filho. Olha só. Está escrito aqui
No versículo 27, o servo respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar na festa. Então o pai saiu. O pai vai atrás do filho mais novo e o pai vai atrás do filho mais velho. Gente, o cristianismo é isso, é Deus vindo atrás de nós para nos resgatar, para nos ligar até Ele. E desde já eu quero repetir uma coisa que eu já falei no início. Existem pessoas perdidas fora da igreja, mas existem pessoas perdidas dentro da igreja. Existem pessoas que elas conhecem a Deus, mas elas acham que por causa do seu esforço e do seu trabalho como filho mais velho, são merecedoras de algo, são merecedoras de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que elas vivem uma vida de religiosidade, de moralidade, de legalidade, mas não desfrutam de um relacionamento com o Pai. Não desfrutam de um relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar, você pode viver uma vida de moralidade incrível se você não tiver um relacionamento com Deus. E se você não fizer tudo o que você faz por gratidão e não achando que é um escravo, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, tudo que a gente faz no Evangelho é por gratidão. E nesse sentido existe um grande erro dentro das igrejas. Porque tem muitas igrejas que enfatizam muito um lado e outras igrejas que enfatizam muito o outro lado. Que lados é esse que eu estou falando? Tem muitas igrejas que estão falando assim, a salvação é pela graça. Então venha que Jesus vai te amar do jeito que você é e pronto. Pode permanecer do jeito que você quiser, porque Deus te ama independente do que você faz ou não faz. Existe uma certa verdade nisso. Realmente Deus nos ama não por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sabe de uma coisa? A gente não pode viver a vida do jeito que a gente quiser. A gente não pode viver a vida desfrutando dos prazeres pecaminosos dessa terra sem peso na consciência, sem achar que isso não é uma ofensa contra Deus. Não. Entende? Tem muitas igrejas que estão falando, olha, vem para Jesus e fique do jeito que você quiser. Nós cremos. Venha do jeito que você está. Você não precisa se consertar e estar puro para Deus te aceitar. Não. Venha do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Existe um outro lado que fala, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, vem para Jesus, mas você precisa ir à igreja, você precisa dar dinheiro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa estudar isso, você precisa ajudar as pessoas. Se você não fizer essas coisas, você não vai ser salvo. Um fala de uma graça libertina, o outro fala de uma graça legalista. Como resolver esse dilema, então, com o Evangelho? Porque nós que fomos salvos pela graça, nós então, como gratidão àquilo, a tamanha salvação, quando a gente entende o que Deus fez por nós, a gente vai querer trabalhar como um escravo, nós vamos querer fazer tudo por amor a Ele. A gente não vai fazer isso com peso na consciência. A gente não vai na igreja para ser salvo. A gente vai na igreja porque nós fomos salvos. A gente não ajuda as pessoas para sermos salvos. Nós ajudamos porque já fomos alcançados de graça. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que devemos, então, aprender e entender do Evangelho. Lembra que a gente falou sobre relativismo e sobre essa conciliação do amor e justiça? É no Evangelho que a gente entende o que Jesus Cristo fez por nós. É no Evangelho que a gente entende a justiça e o amor de Deus ao mesmo tempo. Presta atenção, porque talvez algumas pessoas falariam, mas o filho que retornou para casa, o filho que estava perdido e retornou, o filho mais jovem, ele não deveria ser morto, então Deus foi injusto, não é mesmo? Alguns vão falar, não, mas naquela ocasião ele deixou de ser justo para ser amoroso. Mas o Evangelho responde esse dilema. Sabe como? O Evangelho responde esse dilema porque em Cristo Jesus, Deus é totalmente, perfeitamente justo e ao mesmo tempo totalmente amoroso. Como? Deus
Ele não fez vista grossa para os nossos pecados. Deus, ele não olhou para os nossos pecados e falou, eu vou ter que decidir entre a justiça e o amor. Sabe o que Deus fez? Deus puniu os nossos pecados. Deus, ele condenou os nossos pecados da maneira como ele falou. Deus falou, se vocês pecarem, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte. E todo mundo que pecar vai morrer. Mas Deus, ele precisava ser ao mesmo tempo justo e pecador. E por isso Deus mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Deus, ele é justo, punindo os nossos pecados em Jesus. É isso que nós chamamos de substituição. É isso que nós chamamos de expiação vicária, de substituição. É isso que Jesus fez. Ele nos substituiu. A morte de cruz de Jesus era para ser nossa, mas Jesus assume o nosso lugar. Isso é incrível, ao mesmo tempo, Deus é justo e amoroso, como matando Jesus, levantando as vestes, passando vergonha por amor ao Filho. Nós erramos, nós pecamos, mas Ele passa por vergonha no nosso lugar. E não adianta você se basear na sua própria justiça. Lembre-se, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Quem é Jesus na parábola? O Pai amoroso. Quem é o filho perdido na parábola? Os cobradores de impostos e pecadores. E quem é o filho mais velho na parábola? Os fariseus, que faziam todo o trabalho correto, mas estavam perdidos e precisavam entender a graça. Eles precisavam entender que eles só seriam salvos se crescem em Jesus. A salvação é pela fé em Jesus. Nós precisamos entender o maior amor do mundo, como entendendo que Jesus morreu no nosso lugar. É por isso que Paul Tripp, ele falou, amor é estar disposto a se sacrificar para o bem de outra pessoa, sem exigir reciprocidade, ou que a pessoa amada seja merecedora desse amor. O relativismo fala que não tem como definir amor. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E sabe por que Deus é amor? Porque Ele foi capaz de amar pecadores. Amar pessoas que te fazem bem é fácil. Quero ver você amar os seus inimigos. Sabe qual é o maior amor do mundo? É aquele amor disposto a se sacrificar e se doar por pessoas que irão te ofender. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Quando éramos pecadores, Deus não esperou qualquer atitude boa ou ruim de mim ou de você para nos amar e se sacrificar. Não! Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele nos amou quando nós o rejeitamos. Ele nos amou quando nós o abandonamos. Esse é o maior amor do mundo. É o amor de alguém por pecadores que não mereciam seu amor. O maior amor do mundo, ele é manifesto num amor incondicional, contracondicional. Nós não merecíamos ser amados por Ele, mas Ele nos ama. Em outras palavras, Deus não nos ama por causa daquilo que nós somos. Você é muito especial e por isso Jesus morreu por você. Não. Romanos capítulo 5, versículo 8 mostra exatamente o oposto. Jesus não morreu por você porque você é especial. Jesus morreu por você mesmo sendo pecadores. Não é por quem você é apesar de quem você é. Jesus morreu por você, Jesus te ama, não por quem você é, mas apesar de quem você é. E esse é o maior amor do mundo. É um amor que se entrega, que se doa por pessoas que não merecem. E enquanto você não se enxergar como o maior pecador do mundo, enquanto você entender que você não merece o amor de Deus, você nunca vai entender a proporção do amor de Jesus. E para isso eu queria encerrar contando uma das coisas mais fantásticas para mim na crucificação de Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, tem uma cena no meio da crucificação que às vezes é um tanto quanto esquisita. Jesus, enquanto ele estava sendo julgado, ele estava diante de Pilatos.
existia uma tradição na Páscoa. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Então as pessoas estavam gritando: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E Pilatos, eu imagino, sem entender muito o que estava acontecendo, de acordo com a narrativa de Mateus capítulo 27, ele falou: eu vou dar uma chance para esse Jesus não ser crucificado. Sabe o que ele faz? Ele pega o pior pecador, o pior assassino da época, Barrabás. Existia uma tradição na Páscoa de soltar um assassino, de soltar um prisioneiro do Estado. Então ele pega Jesus e pega Barrabás. Eu imagino que Pilatos devia estar pensando: cara, eu vou oferecer Jesus, eu vou oferecer Barrabás. As pessoas não vão querer soltar Barrabás. Barrabás é o pior assassino do momento, é Barrabás. Se eu soltar Barrabás, significa que pessoas vão morrer. Eu imagino que Pilatos fez isso imaginando: eles não vão escolher Barrabás, eles vão soltar Jesus. E ele faz aquilo que a tradição pedia. Estava lá Jesus e Barrabás. Ele falou: olha, existe essa tradição, quem vocês querem que eu solte? E para surpresa de Pilatos, as pessoas gritaram: solte Barrabás. Solte Barrabás e mate Jesus. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por quê? Por que essa história tá? Qual a razão disso? Por que essa história está no meio da crucificação? Até que em um determinado momento eu entendi. Sabe quem é Barrabás nessa narrativa? Sabe quem é Barrabás? Barrabás sou eu. Barrabás é você. Nós somos os piores pecadores. E sabe que essa história é tão linda? Porque para que eu pudesse ser livre e solto, Jesus teve que morrer. Assim como Barrabás foi livre e Jesus morreu no lugar dele, Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu no lugar de pecadores. Jesus morreu no lugar de cobradores de impostos. Jesus morreu no lugar de prostitutas. Jesus morreu no lugar de pecadores como eu e você. Jesus morreu no lugar de Barrabás. E essa história está no meio da crucificação para que eu e você entendamos: nós somos pecadores. Enquanto você não entender o que você merece, morte, enquanto você não entender que nós merecemos apedrejamento, enquanto você e eu não entendermos que merecemos a cruz por causa dos nossos pecados, nós nunca iremos entender o maior amor do mundo. Por isso, eu queria te convidar a entender o que Jesus fez por você. O maior amor do mundo tem nome, é Jesus. Jesus demonstrou o maior ato de amor que a humanidade poderia ver. O maior amor do mundo se expressa nessa imagem. O maior amor do mundo é Jesus morrendo na cruz por mim e por você. No meu lugar, no seu lugar. O maior amor do mundo foi quando Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado na cruz para que eu e você pudéssemos ser achados por Deus. Deus veio até nós por causa do abandono de Jesus. Alguns guardas, enquanto Jesus estava crucificado, gritaram: se você é realmente filho de Deus, desce da cruz. Mas ele sabia que se ele descesse da cruz, nós então desceríamos às profundezas do inferno, e por isso ele decidiu permanecer lá, sangrar, sofrer. E uma das coisas que Jesus gritou enquanto estava crucificado, ele disse: Tetelestai. Ele disse: está consumado. Sabe o que isso significa? Que Jesus, em algum momento ele falou: eu comprei eles foram comprados por causa do meu sangue. Tetelestai era o termo utilizado quando escravos eram comprados naquela época. Eles tinham uma identidade,
uma certidão de nascimento. E quando um senhor comprava um escravo, então os vendedores batiam um carimbo que estava escrito Tetelestai. Sabe o que significa? Está comprado, está pago. E foi isso que Jesus gritou na cruz. Tetelestai, está pago. Eu paguei o preço de condenação que era para cair sobre eles, caiu sobre mim. Agora está pago. E por causa do seu sacrifício, nós podemos ter um relacionamento com Deus. O maior amor do mundo se encontra em Cristo Jesus. O maior amor do mundo tem nome. E um dia eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Um dia eu falei: Deus, eu sou o pior pecador do mundo. E eu quero agora entregar a minha vida a Ti. E você precisa fazer isso também. Eu queria nesse momento te convidar a confessar a Jesus. Não apenas com seus lábios, mas no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas igrejas que estão cometendo um grande equívoco, falando que para você ser salvo, basta você fazer uma simples oração e pronto. Não. O Evangelho fala: arrependei-vos dos seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer te perdoar. Como? Se você confessar a Cristo Jesus, entregar a sua vida a Cristo Jesus e falar: seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, eu sou pecador, então você vai se deleitar em uma festa. Então você vai comer com Cristo Jesus, assim como Ele comia com pecadores e cobradores de impostos. Ele te convida a um banquete, a um relacionamento. Mas para isso você precisa entender que você é um pecador. E você precisa dele. Eu queria fazer uma oração. E se você quiser, depois dessa oração, nos manda uma mensagem. Pelo YouTube, pelo Instagram. Nós queremos falar com você, nós nos importamos com você. E queremos viver uma vida de relacionamento com Jesus junto com você. Ore comigo. Deus, obrigado pelo seu amor. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque o amor de Cristo nos constrange. Logo, se um morreu, todos morreram. E o Senhor morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. E nós queremos viver para Ti, Deus. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós agradecemos pelo Teu amor, o maior amor do mundo. Oferecemos, Deus, como gratidão a nossa vida. Toma o nosso coração, toma o nosso viver, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida.